Fala galera ligada aqui no canal Expresso. Vasco acaba de vencer o Atlético Goianiense agora em Goiânia, engata sua quarta vitória seguida no campeonato. E eu diria que desde que eu fiz o canal aqui em 2022, início de 2022, naquela Série B crucial, Vasco-SAF, para o Vasco voltar a ser protagonista, voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, é o melhor momento, assim, sem sombra de dúvidas nenhuma, do Vasco nesse processo. É o melhor momento e, coincidentemente, sem a SAF. Eu vou falar do jogo, vou falar de tudo que aconteceu na partida, mas antes, compartilha aí, dá aquele like, se inscreve no canal, dá uma olhadinha depois lá no Instagram, no TikTok, eu pego esse vídeo, faço videozinhos mais curtos, para dar uma dinâmica melhor nas minhas ideias. Então, Vasco hoje foi para Goiânia com o time, a mesma escalação da equipe que jogou contra o Corinthians e venceu. O David, o Watson e o Verratti, sendo o trio ofensivo mais entrosado, ajuda demais o Vasco a ter movimentação no ataque. E foi um primeiro tempo muito atípico, assim, em relação ao Vasco, porque o Vasco começou muito mal. Os 10 primeiros minutos o Vasco não conseguia reter a bola no seu campo de defesa, nem planejar um ataque sequer. O Vasco rifava a bola e o Atlético Goianiense vinha com a sua qualidade técnica inferior, óbvio, mas vinha pressionando o Vasco o tempo inteiro, o Fernando tentando ali em algumas jogadas ali de cruzamento. Mas depois que o Vasco entra no jogo, é o time que realmente tem mais qualidade técnica da partida. Então é o time que leva mais perigo e consegue, num pênalti ali, num cruzamento do Watson, na medida pro Verratti. Acho que é o grande primeiro lance de perigo do Vasco no jogo, já é o pênalti em cima do Verratti. Um pênalti que o VAR fez de tudo para não dar, analisou 15 ângulos diferentes, mas um pênalti tão claro, que era para ser marcado em 10 segundos e nem ser chamado o VAR. Mas a gente sabe que contra o Vasco eles tentam achar pelo em ovo e ficam procurando. Acabou que depois de 5 minutos o árbitro confirma o pênalti sendo chamado pelo VAR. E o VAR, diga-se assim, de passagem, e reafirma, o VAR não achou pênalti. Quem está na cabine do VAR, que chama o árbitro, não achou pênalti. O árbitro manteve a sua decisão de campo. Um lance óbvio e claro de gol. O Verratti ia completar para dentro do gol de cabeça, ou de pé, ou de joelho, ou de peito. Ele estava muito livre para fazer o gol. E o jogador desloca o Verratti, dando uma puxada no seu braço. E isso desequilibra o jogador que está na velocidade correndo. E eles demoraram 5 minutos para chegar a essa conclusão. Então, a gente estranha demais tudo que acontece com o Vasco no Brasileirão. Eu não gosto de ser o cara aqui que acha que tá tudo sendo tramado, mas é muito esquisito, a gente fica realmente com uma pulguinha atrás da orelha. Mas dito isso, Verratti bate o pênalti com a personalidade que ele sempre teve de pegar a bola e ir com firmeza, mas mérito pro goleiro Ronaldo também, né? Ele não bateu bem, ele abaixou a cabeça, ele deu um chute forte no canto rasteiro, mas o Ronaldo foi feliz, acertou o canto e encaixou a bola. Então, ó, tenho que falar que o Verratti bateu muito mal, chutou com o tornozelo, ele chuta forte e o goleiro acerta o canto. Então, beleza, continua 0-0 e o Vasco, na sequência, consegue, com o Verratti, uma bola enfiada ali, se eu não me engano, pelo Praxedes, que acha o Verratti impedido por um pé, um lance também que só mostraram um ângulo. Quando é contra o Vasco, eles mostram um ângulo e acabou. E o Verratti consegue fazer a jogada pelo lado direito, cruza pro David, que escora ali pro Praxedes fazer 1-0 Vasco. Ali, galera, ó, com esse lance de VAR, eu nem comemoro mais gol, eu espero. Parecia claríssimo o gol, parecia um gol legal, legalíssimo, que o Vasco ia sair na frente, mas eu não comemoro. Eu não comemoro, principalmente porque eu sei que o Vasco sempre acham alguma coisa 2 minutos antes, 3 minutos antes, sempre acham alguma coisa. E eu fiquei olhando, eu falei, o que esse cara marcou, cara? Porque os lances de cruzamento do Verratti, de cruzamento do David, não teve nada. Mas eles acharam um pé do Verratti impedido lá na origem da jogada, um ângulo apenas de visão, não traçaram linha, não fizeram nada, beleza, ok. Impedimento, o Vasco melhor no jogo, depois daqueles 10, 15 minutos do primeiro tempo, o Vasco passou a dominar completamente as ações. No primeiro tempo ainda poderia ter aberto o placar, mesmo tomando um susto numa cabeçada ali com perigo do Atlético Goianiense, que o Léo Jardim até consegue espalmar na trave, depois no rebote ele consegue encaixar, mas o Vasco sempre melhor no jogo, sempre mostrando uma qualidade técnica superior. Hoje eu vi um Vasco do número 1 ao número 11, os números, claro, não são esses, né? São os 11 jogadores que eu estou querendo dizer. O Vasco com seus 11 jogadores fazendo uma partida exemplar. Todos muito bem. Todos. Praxedes, Hugo Moura,
o Matheus Carvalho, no ataque o trio ofensivo muito bem, na defesa o Léo e o Maicon cortando tudo, nas laterais o Paulo Henrique e o Piton muito bem. Então, há muito tempo que eu não vi um Vasco tão consciente do que fazer em campo. E dominou o Atlético Goianiense, poderia ter aberto o placar com o Adson, poderia ter aberto o placar, como eu falei, com o Verratti, poderia ter aberto o placar ainda com o David no primeiro tempo. O Vasco teve mais oportunidades, o Vasco dominou mais o jogo, o Vasco teve as melhores oportunidades na sua qualidade técnica individual. Então, no segundo tempo, o Vasco volta com o mesmo time, não tinha por que substituir, apesar do Hugo Moura e do Matheus Carvalho estarem amarelados. O Rafael Paiva foi um cara que não ficou com medo. Pô, os caras vão ser expulsos se fizerem uma outra falta, não vou tirar. Não, ele não tira, porque ele viu que o Vasco estava bem, ele viu que o Vasco estava entrosado, estava consciente do que fazer em campo. E ele deixa o Hugo Moura, que acha o David aos 5 minutos, para o David fazer 1-0 Vasco, o gol que garante a vitória, né? Depois do segundo tempo de pressão do Atlético Goianiense, mas uma pressão que não chegou a fazer o torcedor ficar sem ar, desesperado, meu Deus, quase, bateu na trave, passou raspando, não. O Vasco a todo momento encaixando contra-ataques, levando perigo também, o Atlético Goianiense tentando, nas suas limitações, fazer o gol de empate, mas o Vasco consegue administrar. O Paulo Henrique hoje uma partida magnífica na defesa, saindo, achando contra-ataques para o Vasco, o Verratti brigando na frente, não se abateu porque é um jogador experiente, um jogador que chama a responsabilidade, então ele não se abate com o pênalti perdido. O Adson até enquanto teve fôlego, depois saiu para a entrada do Galdames, também jogou demais, dominou ali o seu canto, achou bolas pelo meio, chutou de fora, levou perigo, deu cruzamento para o pênalti em cima do Verratti, então partida exemplar da equipe inteira, cara. O Galdames que entrou bem, o Galdames, na posição do Adson, acho que ele deu uma recuada ali no time, botou 5 jogadores ali mais no meio campo, e apenas 4 jogadores ali no meio campo de marcação e apenas 2 na frente, então ele fez o Praxedes, o Galdames, o Zé Gabriel, o Hugo Moura e o Matheus Carvalho marcarem, o Vasco fez uma linha de 4 ali no meio campo, o Verratti e o David na correria, e ele depois coloca o Zé Gabriel para dar mais fôlego, mantém o Hugo Moura e o Matheus Carvalho praticamente o jogo inteiro, só foi tirar o Hugo Moura faltando 10 minutos para a entrada do Ryan ali. Então, o Zé Gabriel entra no lugar do Matheus Carvalho também para garantir ali que não tenha nenhuma expulsão. E o Vasco fez uma partida assim exemplar. Muito tempo que eu não vi. Esse canal aqui não viu o Vasco fazer uma partida que fez hoje. E um momento tão bom como o Vasco vive hoje. Como eu falei, desde que eu fiz o canal no início de 2022, é o melhor momento do Vasco, assim, sem sombra de dúvida. O Vasco consegue ter futebol, o Vasco consegue criar oportunidade, o Vasco consegue ser um time bom na marcação, o Vasco consegue ser um time que sabe sofrer, vamos dizer assim, entre aspas, sabe ser atacado para depois contra-atacar, sabe o momento de dominar a partida, sabe reconhecer suas limitações e jogar em cima delas para tentar melhorar e fazer o melhor possível. Então, tudo de bom hoje, não tem nada de criticar, ninguém jogou mal, ninguém fez uma besteira, o Vasco hoje foi uma partida exemplar. O placar poderia ter sido até uns 2-0, 3-1 aí, não seria nenhuma surpresa, mas 1-0 garantiu a 4ª vitória seguida do Vasco. Vasco chegando a 23 pontos, uma classificação muito boa para um time que entrou perdendo muitas partidas, as 10 primeiras partidas o Vasco tinha perdido 8. Então, para tudo que o Vasco vem passando nesse campeonato, estar hoje com 23 pontos, ocupando aqui, ó, já a 9ª colocação, claro, com um jogo a mais que a maioria dos seus adversários ali naquela região, mas 23 pontos, 9º colocado. Quanto tempo você não viu o Vasco numa Série A na primeira página? Assim, muito tempo. Então esse canal não viu o Vasco na primeira página ainda no Campeonato Brasileiro. Então o Vasco hoje está de parabéns. O Rafael Paiva, eu já não sei mais se precisa efetivar, porque se efetivar pode dar algum chabu, deixa ele como interino ali, administrando, fazendo tendo seus pensamentos de jogo, fazendo com que o Vasco jogue bola mesmo com as suas limitações. E lembrando que ainda tem Coutinho para estrear nesse time, vai ter que achar um lugar para o Coutinho, acho que no lugar do Praxedes, né, provavelmente. Da equipe que entrou hoje, eu vejo o Coutinho no lugar do Praxedes. O Payet, dependendo da partida, pode jogar junto com ele, mas tem que ser um jogo em casa, um jogo que o adversário não ofereça muito risco, porque o Payet, assim como o Coutinho, não devem ter obrigações defensivas, porque eles têm que ter a qualidade técnica para Vasco conseguir fazer os gols. Então acho que, dependendo da partida, os dois jogam juntos. Ah, mas a qualidade técnica eles têm que jogar toda a partida. Não é assim, eu não penso assim, vamos com calma. E o Payet ainda tem a forma física, ele tem muito problema com contusão, então tem que ver para o Payet principalmente os melhores jogos. Pode revezar os dois. Um joga mais fora do Rio, outro joga mais no Rio. Dependendo da partida no Rio, joga os dois juntos. Então
Vasco tem que saber, o Rafael Paiva tem que saber equilibrar aí essa qualidade técnica que o Vasco vai ter na sua armação aí em breve. Felipe Coutinho, de repente, entrando, com o Payet no meio, entrando no lugar do foda é tirar o David, né? Quem vai sair do ataque? Ele é complicado. O Praxedes a gente sabe que sai para a entrada de um dos dois, o Coutinho provavelmente. Mas tirar hoje o David ou o Adson é uma tarefa muito difícil, porque os dois estão jogando muito bem, estão ajudando muito o Vasco aí no seu poderio ofensivo, sabendo reter bola, levando perigo, arrastando, cortando para o meio, distribuindo o jogo. Ali o ataque do Vasco hoje, para mim, foi perfeito, praticamente perfeito. Então é muito difícil você chegar a botar Payet e Coutinho juntos e tendo que tirar um dos dois, de doer um pouco aí o coração, mas Rafael Paiva aí vai ter que ter essa dor de cabeça. Tirar o Matheus Carvalho ou o Hugo Moura também não é muito jogo, porque os dois estão jogando demais. Dor de cabeça boa, finalmente uma dor de cabeça boa pro Rafael Paiva e pro futuro do Vasco do Brasileirão. Agora é olhar para cima, galera. Já estamos na primeira página, é olhar para Sul-Americana primeiro e tentar se firmar na Sul-Americana para depois tentar achar uma pré-Libertadores aí devagarinho, chegar numa Libertadores. Vamos devagar. Vou dar aqui as notas. Como eu falei, o Vasco chega à 9ª colocação, com uma partida a mais do que a maioria que está ali, podendo perder essa 9ª colocação aí pro Bragantino. Bragantino que vai jogar ainda na rodada. Ou já jogou, né? Mas o Bragantino tem um jogo a menos que o Vasco, então pode passar o Vasco por ter um jogo a menos. Quem mais pode passar o Vasco aqui? O Juventude, não sei se passa no saldo de gols, acho que passa no saldo de gols, o Vasco tem -6, o Juventude tem -1. O Juventude também jogou com o Atlético Mineiro, mas também na rodada, mas também tem um jogo a menos, mas não vai ser essa rodada que o Vasco perde a 9ª colocação não, galera. Acho que o Vasco não perde a 9ª colocação nesse campeonato não, nessa rodada. O Vasco permanece em 9º aí, mesmo com um jogo a mais até o final dessa rodada. Vamos para as notas aqui individuais. O Léo Jardim hoje, uma partida muito segura, chutes mais fracos no meio do gol. Ele só teve trabalho numa cabeçada ali de um zagueiro, eu acho, do Atlético Goianiense, que a bola bateu na trave. Então, nota 8,5 para o Léo Jardim. Paulo Henrique, partidaça. Partidaça do Paulo Henrique. Nossa, marcação, posicionamento, arrancada. Achou jogadores bem posicionados, cruzou bolas perigosas. Então, nota 9 para o Paulo Henrique. Maicon, nota 8, seguro na zaga, cortando bolas ali em profusão, que o Atlético Goianiense é um time com qualidade técnica baixa, ele cruza muita bola e o Maicon cortou praticamente tudo. Só tem uma ressalva nas cobranças de escanteio. Mesmo assim ele vai ganhar nota 8, porque não foi vazado. Nas cobranças de escanteio, o Vasco deu muita liberdade, umas 3 ou 4 vezes para os jogadores do Atlético Goianiense cabecearem. Tudo bem que já foi da entrada da grande área, mas mesmo assim leva muito perigo, não deve se acontecer um negócio desse. Então, Maicon nota 8, Léo também seguro, as bolas por baixo, as antecipações foram muito boas, nota 8,5 para o Léo. Lucas Piton, partidaça também, hoje ele parecia mais confiante, mais seguro das suas jogadas. E o time vai vencendo, galera, é isso. O Vasco nem tem o costume de ver isso, né? Mas eu vi muito Vasco vencedor. O time, quando tem sequências de vitórias, ele vai tendo confiança para fazer jogadas mais difíceis, dominar a bola, já cortando, já indo para o ataque. Já arrisca mais jogadas difíceis para o companheiro ficar bem posicionado na cara do gol, já dribla mais. Então o Vasco está sendo uma equipe mais confiante. A mesma equipe que tomou 4 do Criciúma, perdeu partidas bizarras, 6 do Flamengo, a mesma partida, com algumas poucas exceções, a mesma equipe está conseguindo fazer o Vasco vencer 4 vezes. Então é isso que importa. Hugo Moura, partidaça, fez assistência para o David, nota 8,5 para o Hugo Moura. Matheus Carvalho, o cérebro do meio campo do Vasco. Ele tá acima do Praxedes. O Praxedes hoje fez uma boa partida, mas o Matheus Cocão brincou de jogar bola hoje. Nota 9 para o Matheus Carvalho. O Praxedes, sendo mais um meia de ligação ali entre linhas, né? Ele demorou para aparecer no jogo, ele demora para aparecer no jogo, mas depois que apareceu também foi bem. Nota 8 para o Praxedes. O Adson, um pentelho, cara. O Adson ele é muito bom jogador, ele aparece do lado, ele vem pelo meio, ele enfia a bola, como ele enfiou para o Verratti. Sofreu pênalti, nota 9 para o Adson. O Verratti hoje eu vou dar uma nota 9, apesar do pênalti perdido, ele ajudou muito a puxar a marcação no ataque, a manter a atividade cerebral do Vasco lá em cima, né? Os jogadores não esmorecerem, porque ele é assim, então ele passa isso para o time. Nota 9 para o Verratti. O David hoje é autor do gol, né? Nota 9 também para o David. Nota 10, galera, só se fizer uma partida totalmente impecável, então nota 10 é um pouco mais difícil. David, nota 9, autor do gol, movimentação no ataque, já poderia ter dado uma assistência para o Praxedes se não fosse impedimento do Verratti. Uma partida muito boa do David, parece estar mais fininho também. 9
pro David. E os que entraram, o Ryan no lugar do Hugo Moura tomou um cartão amarelo na primeira jogada, perdeu um contra-ataque bizarro, que ele poderia ter cruzado pro Verratti. Esse moleque ainda tem que melhorar bastante tomada de decisão, entendimento de jogo, devagar, porque é moleque novo, tem 17 anos ainda, tem que lembrar que ele ainda é de menor. Moleque muito novo ali no time principal, é complicado, mas errou decisões, tomada de decisões. Mas nota 7 pro Ryan. Zé Gabriel entrou para continuar a proteção ali no sistema defensivo, nota 7 pro Zé Gabriel. O JP entrou no lugar do Praxedes, manteve ali a qualidade de saída de bola. O Praxedes estava um pouco mais ligado do que o JP. O JP hoje não entrou muito bem, mas conseguiu dar a consistência que precisava, a mínima consistência necessária. Nota 7 pro JP também. O Galdames entrou no lugar do Adson, meio desligadão, meio a 20 por hora. O Vasco jogando a 70, 80 por hora, ele entrou a 20. Mas conseguiu cumprir ali a função dele ali, parando a bola, dando os cortes, distribuindo o jogo. Nota 7,5 pro Galdames. E o Vitor Luiz entrou, jogou muito pouco, deu um cruzamento ali no joelho do jogador da defesa do Atlético Goianiense. Eu vou deixar sem nota, o Vitor Luiz entrou muito na reta final. Não, vou dar nota 6,5 pro Vitor Luiz. 6,5 pro Vitor Luiz. Nota 6,5 pro Vitor Luiz e o Rafael Paiva, nota 10. É o único que merece nota 10, porque o que ele faz com esse time do Vasco é inacreditável. Faz o time jogar, faz o time ter confiança, mexe bem, a gente toma um susto, como saída do Adson, entrada do Galdames, toma um susto, mas o Vasco mantém a consistência, ele tem o grupo na mão, e isso é importante, nota 10 pro Rafael Paiva. E é isso, galera, daqui pra cima, não tem que olhar mais pra baixo. Vasco na próxima rodada é o Galo na Arena MRV, e lá é muito complicado, mas esse Vasco não dá pra duvidar mais que vai chegar lá e possa ganhar do Atlético Mineiro. Então vamos ver o que vai acontecer no domingo aí, 4 horas da tarde. Como eu falei, muito feliz por esse momento do Vasco. Dificilmente o Vasco, esses últimos anos eu não vi o Vasco viver um momento parecido com esse. É só derrota, ganha uma, perde 3, aí ganha mais 2, perde 5, perde pontos bobos ali em final de partidas, e com esse time não tem acontecido. Mantém a consistência o jogo inteiro, tenho gostado bastante. 4 vitórias seguidas, cara, muito bom. Espero que o Vasco daqui para frente evolua cada vez mais para chegar a uma Libertadores aí. É o que a torcida do Vasco merece, uma torcida que só dá amor. Hoje, no Antônio Ascioli, era gostoso ver aquela empolgação atrás do gol. A torcida do Atlético Goianiense sentada comendo pipoca, a torcida do Vasco fazendo festa o jogo inteiro. Parte da torcida do Vasco na torcida do Atlético Goianiense. Isso é lindo de ver, sem confusão, galera, sem confusão, claro. Aberto um setor extra para a torcida do Vasco, esgotado em minutos. É lindo ver, é uma torcida apaixonada demais. Eu gosto muito de ver isso, eu me amarro. E que merda de quinta torcida, não é quinta torcida nunca, isso é segunda, terceira no máximo, porque é uma torcida que tem em qualquer lugar e enche qualquer lugar do Brasil fácil. Esse negócio de pesquisa de quinta torcida aí, isso aí é furada. É isso, galera. Voltamos aí contra o Atlético Mineiro no domingo. Espero que com mais uma vitória do Vascão, a 5ª seguida. Nem sei mais que recorde o Vasco quebraria se ganhasse 5. Essas 4 vitórias desde 2012 que o Vasco não vencia 4 partidas seguidas, ainda com Juninho Pernambucano, Felipe, Éder Luiz, Diego Souza, aquele time do Vasco de 2012, que foi roubado no Brasileirão, que foi roubado na Libertadores. É isso, galera. Saudações vascaínas sempre. Fui.